Ninguém imagina o que uma mulher é capaz quando tudo que ela amou é tirado de suas mãos. Eu sou Maria Helena, tenho 62 anos e durante 15 anos vivi um amor verdadeiro com o Roberto. Éramos um casal de alma, daqueles que se entende apenas com o olhar. Construímos uma vida simples, mas repleta de sonhos, planejando velejar pelo mundo em nosso pequeno barco. Mas o destino tinha outros planos para nós. Em uma manhã de abril de 2023, Roberto caiu vítima de um infarto fulminante. Meu mundo desabou naquele momento. Porém, o que aconteceu depois foi ainda mais devastador. A família dele, que mal conhecíamos direito, apareceu como abutres para reivindicar uma herança que não era deles. E eu, ingênua que fui, descobri que nosso amor não tinha valor legal algum. Éramos casados apenas no coração, não no papel. Durante 15 anos vivemos como marido e mulher, dividindo sonhos, contas, alegrias e tristezas. Roberto sempre me dizia que não precisávamos de um documento para provar nosso amor. Eu acreditava nisso de todo o coração. Pensava que éramos uma família real. Tínhamos planos de oficializar nossa união antes da viagem dos sonhos, mas a vida nos surpreendeu cruelmente. Quando Roberto partiu, descobri da pior forma possível que nossa união comum não tinha nenhuma proteção legal. Tudo o que construímos juntos, cada móvel, cada economia, cada pedacinho de felicidade, poderia ser questionado na justiça. As filhas dele, que ele criou desde pequenas, me olhavam com compaixão, mas os parentes distantes enxergaram apenas uma oportunidade de lucro fácil. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém querido. Primeiro foi Dona Carmen, a mãe de Roberto, que sempre foi fria comigo. Ela apareceu 3 dias após o enterro, exigindo as chaves da casa e questionando cada objeto que eu tocava. Dizia que eu era apenas uma agregada que se aproveitou do filho dela. Suas palavras eram como punhaladas no meu peito, ainda ferido pela perda. Roberto me defendia quando ela falava assim, mas agora eu estava sozinha para enfrentar a crueldade dela. O câncer a levou 6 meses depois, mas antes disso, ela conseguiu plantar a semente da discórdia na família. Depois foi a vez de seu Joaquim, irmão mais novo de Roberto, assumir a batalha. Ele, que sempre soube que tudo deveria vir para mim, mudou completamente quando descobriu nosso patrimônio. A ganância transformou um homem que eu considerava meu cunhado em meu maior inimigo. A humilhação começou no próprio velório, enquanto eu chorava a perda do homem da minha vida. Seu Joaquim sussurrava para outros parentes que eu era uma aproveitadora. Ele espalhava que Roberto estava cego de paixão e que eu havia manipulado um homem vulnerável. Na frente de todos os conhecidos, ele insinuava que eu não passava de uma interesseira que se aproveitou da bondade de seu irmão. As pessoas começaram a me olhar com desconfiança, como se eu fosse uma criminosa disfarçada. Roberto sempre dizia que eu era a luz da vida dele, mas agora esses mesmos parentes pintavam nossa história de amor como uma farsa sórdida. Cada palavra dele era como um tapa na cara da minha dignidade. Eu me sentia pequena, insignificante, como se 15 anos de amor verdadeiro fossem apenas uma ilusão da minha cabeça ingênua. Foi durante uma das audiências mais humilhantes que algo mudou dentro de mim. O advogado de seu Joaquim me olhou de cima a baixo e disse que eu deveria se contentar com as migalhas. Naquele momento, senti uma fúria que nunca havia experimentado antes. Roberto sempre me falava sobre a força das mulheres da minha família, como minha avó que criou 8 filhos, sozinha fazendo sabão de cinza. Lembrei da receita dela, guardada em um caderninho amarelado que minha mãe me deixou. Naquela mesma noite, acordei às 3 da manhã, com uma energia estranha correndo pelas veias. Fui até a cozinha e comecei a mexer naqueles ingredientes simples. Era como se as mãos da minha avó guiassem as minhas, criando algo belo a partir da dor. Cada movimento era uma oração, cada mistura era um ato de resistência contra quem queria me ver derrotada.
Curta e comente o que você faria nesse caso, ou se já viveu algo parecido. O sabonete que nasceu naquela madrugada foi o primeiro de centenas. Comecei vendendo para as vizinhas, depois para conhecidas da igreja, até que minha pequena produção caseira se tornou um negócio real. Cada barra vendida era uma vitória contra aqueles que me subestimaram. Roberto ficaria orgulhoso vendo minha transformação, de uma mulher quebrada em uma empreendedora determinada. Os processos judiciais continuaram, mas agora eu tinha minha própria renda e minha dignidade restaurada. Seu Joaquim não esperava que eu reagisse. Pensava que eu iria me esconder e aceitar qualquer migalha que ele quisesse me dar, mas descobriu que havia despertado uma força que ele não sabia que existia. O cheiro de lavanda e ervas que perfumava minha casa agora representava minha independência conquistada com as próprias mãos. Cada madrugada de trabalho era um passo a mais longe da humilhação que tentaram me impor, mas seu Joaquim não desistiu facilmente da herança que ele acreditava ser sua por direito. Ele contratou advogados caros e começou uma guerra judicial que durou 2 anos intermináveis. Cada citação que chegava na minha casa era como reabrir uma ferida que tentava cicatrizar. Ele questionava até mesmo os presentes que Roberto me deu durante nosso relacionamento, como se cada anel, cada móvel fosse evidência de um crime. Houve momentos em que pensei em desistir de tudo, entregar as chaves e sumir do mapa. A pressão psicológica era tamanha que eu chegava a questionar se realmente merecia lutar por aquilo. Nas noites mais difíceis, eu abraçava o travesseiro que ainda guardava o perfume de Roberto e perguntava se ele aprovaria minha batalha. Mas então, eu olhava para meu sabonete secando e sabia que não podia desistir, não apenas por mim, mas por todas as mulheres que um dia foram desrespeitadas por parentes gananciosos. Foi quando Laura, filha mais velha de Roberto, apareceu na minha porta. Ela havia se tornado uma advogada bem-sucedida e sempre me tratou como uma segunda mãe. Com lágrimas nos olhos, ela me abraçou e disse que não aguentava mais ver a família destruída pela ganância. Laura conhecia o verdadeiro caráter do pai e sabia o quanto ele me amava. Ela se ofereceu para me representar gratuitamente, dizendo que era o mínimo que podia fazer pela mulher que fez seu pai feliz. Suas irmãs, Ana e Carla, também vieram me apoiar, trazendo todas as cartas que Roberto havia escrito, falando sobre nossos planos futuros. Era prova documental do nosso amor e da intenção dele de oficializar nossa união antes da viagem. Juntas, reunimos fotografias, testemunhas e evidências de nossa vida conjugal. Pela primeira vez em 2 anos, senti que não estava completamente sozinha nessa batalha. O confronto final aconteceu em uma sala de audiências lotada. Seu Joaquim chegou confiante, cercado de advogados caros e papelada volumosa. Ele me olhou com desdém, como se já tivesse ganhado a disputa antes mesmo dela começar. Do outro lado, eu estava com Laura e minhas enteadas, carregando nossa verdade simples, mas poderosa. Quando chegou minha vez de falar, olhei diretamente nos olhos de seu Joaquim e contei nossa história. Falei dos 15 anos de companheirismo, dos sonhos compartilhados, do amor que construímos dia após dia. Mostrei as fotos da nossa vida juntos, as contas que dividíamos, os planos que fazíamos para o futuro. Roberto não era apenas meu companheiro, era meu melhor amigo, meu confidente, minha família escolhida. Enquanto eu falava, vi a expressão dele mudando, como se finalmente entendesse que não estava disputando apenas bens materiais, mas tentando apagar a história de amor verdadeiro do próprio irmão. A tensão na sala era palpável quando Laura apresentou a evidência final. Eram os rascunhos de um testamento que Roberto havia começado a escrever, deixando claro que tudo deveria vir para mim. Ele havia conversado com o advogado sobre regularizar nossa situação antes da viagem, mas a morte chegou antes da burocracia. As testemunhas confirmaram que Roberto sempre me apresentava como sua esposa e que vivíamos como um casal em todos os aspectos. O juiz analisou cada documento com atenção, enquanto seu Joaquim ficava visivelmente nervoso ao perceber que sua versão
não se sustentava. Quando finalmente a decisão foi anunciada, reconhecendo minha união estável e meu direito à herança, senti como se Roberto estivesse ali comigo, sussurrando que tudo ficaria bem. A justiça havia triunfado, mas mais importante que isso, nossa história de amor havia sido validada e respeitada. O impacto da vitória foi avassalador. Seu Joaquim saiu da sala de audiências cabisbaixo, finalmente compreendendo que havia perdido muito mais que uma disputa judicial. Ele havia perdido a oportunidade de honrar a memória do irmão e quase destruiu uma família que poderia tê-lo acolhido. As filhas de Roberto me abraçaram, aliviadas por ver a justiça sendo feita. Eu finalmente podia respirar sem o peso da incerteza nos ombros. Nossa casa voltou a ser minha casa, nossos sonhos voltaram a ser meus sonhos para realizar, mas a maior transformação havia acontecido dentro de mim. Eu não era mais a mulher frágil que se escondeu atrás da dor. Havia me tornado uma guerreira que lutou por seus direitos e venceu. O negócio de sabonetes havia crescido, tanto que eu já tinha uma pequena fábrica e várias funcionárias. A adversidade me ensinou que eu era muito mais forte do que imaginava. Naquelas primeiras noites após a decisão judicial, refleti muito sobre tudo que havia passado. A dor da perda de Roberto continuava ali, mas agora ela convivia com um sentimento de orgulho pela mulher que eu havia me tornado. Entendi que nossa história de amor não havia terminado com sua morte, mas se transformado em algo maior. Ele me deixou não apenas uma herança material, mas a força necessária para descobrir quem eu realmente era. Cada sabonete que eu fazia era uma homenagem ao nosso amor. Cada venda era uma vitória contra aqueles que tentaram nos diminuir. Roberto sempre dizia que eu era mais forte do que pensava, e ele estava certo. A viúva assustada deu lugar a uma empresária determinada. A mulher que chorava escondida se tornou alguém que inspira outras pessoas a lutarem pelos seus direitos. Aprendi que o amor verdadeiro não morre, apenas se transforma em força para continuar vivendo. Alguns meses depois, recebi uma visita inesperada. Seu Joaquim apareceu na minha porta, sem a postura arrogante de antes. Ele pediu desculpas com lágrimas nos olhos, admitindo que a ganância havia cegado seu coração. Disse que Roberto ficaria decepcionado com a forma como ele havia me tratado. Reconheceu que eu realmente amava seu irmão e que nossa união era genuína. Foi um momento de cura que eu não sabia que precisava. Perdoei seu Joaquim não por ele, mas por minha própria paz. As filhas de Roberto estavam presentes, e todas choramos juntas, finalmente reunidas como a família que sempre fomos. Era como se Roberto estivesse ali, sorrindo ao ver todos nós reconciliados. O perdão não apagou a dor que ele me causou, mas liberou meu coração do peso do rancor. Aquele abraço representou o fim de uma guerra e o início de uma nova fase para todos nós. A justiça havia me devolvido tudo que era meu, por direito. Mas mais que isso, havia me devolvido minha dignidade. A casa onde construí minha vida com Roberto voltou a ser meu lar. Os sonhos que planejamos juntos agora eram minha responsabilidade realizar. O barco que nos levaria ao redor do mundo ainda estava no porto, esperando. Decidi transformá-lo em um símbolo da nossa história, oferecendo passeios para casais que, como nós, acreditam no amor verdadeiro. Seu Joaquim, arrependido, se ofereceu para ajudar na manutenção da embarcação. Meu negócio de sabonetes cresceu tanto que virou referência na região. Mulheres de todas as idades vinham conhecer minha história e se inspirar para empreender. O dinheiro que ganhava era investido em ampliar a produção e ajudar outras viúvas que enfrentavam situações similares. Roberto ficaria orgulhoso de ver como transformei nossa dor em propósito. Hoje, 5 anos depois daquela madrugada em que comecei a fazer sabonetes, minha vida tem um novo significado. Acordo todos os dias, sabendo que sou capaz de superar qualquer obstáculo que aparecer no meu caminho. Minha pequena fábrica emprega 15 mulheres, a maioria delas passando por dificuldades similares às que enfrentei. Ensino a elas não apenas a fazer sabonetes, mas a acreditar em sua própria força.
Cada uma tem uma história de superação e juntas formamos uma irmandade de guerreiras. As filhas de Roberto se tornaram minhas melhores amigas e conselheiras do negócio. Laura cuida da parte jurídica, Ana do marketing e Carla da contabilidade. Somos uma família escolhida, unida não apenas pelo amor que todas tínhamos por Roberto, mas pela determinação de honrar sua memória, construindo algo belo. O amor que pensávamos ter perdido se multiplicou em várias formas de carinho e solidariedade. Esta história prova que nunca é tarde para recomeçar, que a idade não determina nossa capacidade de luta, que o amor verdadeiro deixa marcas eternas que ninguém pode apagar. Roberto me ensinou que a força não está na ausência de medo, mas na coragem de seguir em frente, apesar dele. Cada mulher que passa pela minha porta carrega dentro de si uma guerreira esperando para despertar. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Minha avó costumava dizer que Deus nunca nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Ela estava certa. Na madrugada mais escura da minha vida, encontrei a luz que me guiaria para uma nova aurora. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais corajoso do que acredita e mais amado do que pensa.